Olá você, meu amigo, minha amiga do Laranjeiras Rádio, eu sou o Teixeira Mendes e hoje a gente vai fazer aqui a segunda parte do vídeo sobre os desafios do futuro presidente do Fluminense. Beleza? Bom, hoje eu vou tentar ser um pouco mais breve, mas basicamente, assim, nas perguntas que eu tenho lançado aí para a torcida no meu perfil do Facebook, você que está me acompanhando pelo Facebook, dá uma forcinha aí, dá uma compartilhada. Vou deixar aqui também na descrição, aqui na verdade, na descrição da postagem no Facebook o link para o YouTube, porque também é importante crescer lá. Vai lá, faz a inscrição no nosso canal, deixa o like, ative as notificações. Bom, de uma forma geral, eu acho que a percepção assim, do tricolor em relação à política do clube, ela é um pouco também de desânimo, um pouco eu sinto uma certa tristeza, né, por parte do torcedor e também por outro lado a seguinte necessidade. Bom, a gente está precisando, né, de uma diretoria que seja melhor, de uma gestão que seja melhor que as anteriores. Ou seja, que os dois mandatos do Peter e do Abad. Bom, isso não é muito fácil, eu acho. Isso não é muito difícil, na verdade. Eu acho que qualquer candidato consegue isso, né? E, por outro lado também, o que o tricolor deseja, demanda, né? Além de tudo aquilo que eu já falei no vídeo de ontem, no vídeo 10, é que o time retome a sua competitividade, né? Mas, basicamente, hoje eu vou falar de um tema, né? Um ou dois, a questão do patrocínio. Bom, o primeiro deles está ligado a isso aqui, ó, ao fornecedor de materiais esportivos. Bom, a época, né, do rompimento do Fluminense com a Adidas, né, e com a Unimed também, hoje eu vou falar de patrocínio, nós tínhamos as parcerias mais antigas do Brasil, né? E essa é uma questão importante, porque o Fluminense ali era um clube mais ou menos estável, claro, ainda tinha uma situação financeira ruim, porque a formação da nossa dívida, ela vem aí de longa data, pelo menos de meados da década de 80, né? E, portanto, é uma questão muito complicada, né? A gente não sabe muito bem o perfil dessa dívida. No outro vídeo também eu falava um pouco sobre a transparência, né? Claro que uma empresa ela não pode sair por aí vazando dados de contabilidade, isso é até um disparate, mas eu acho que as auditorias, ou a última auditoria que foi feita pela Ernst Young, ela poderia, assim, de alguma forma ser divulgada, obviamente não expondo, né, as informações contábeis do clube, mas pelo menos assim, ó, de uma forma geral, para informar o torcedor tricolor, né, nós temos uma dívida assim, assim, assado, né, o prazo é esse, o perfil da dívida é uma dívida bancária com juros altos, com prazo curto, vai estrangular a gente no curto e no médio prazo, etc e tal, né? O que a gente vai tentar para fazer para mudar isso? Mas não houve a torcida foi completamente ignorada nesse processo. É por isso que eu insisto que foi a diretoria atual, né? Esse grupo político atual aí, Peter, Abad, essa turma Flu Sócio, foi essa galera que afastou o Fluminense da torcida e não a torcida que se afastou do Fluminense. Isso é importante de colocar. Bom, mas nessa questão aí financeira, nós tínhamos então as parcerias mais duradouras do mercado. É claro que a Adidas deu uma sacaneada com a gente, né? Quando assinou com o Flamengo, né? Mas a Adidas, de sacanagem, ela é bem melhor que a Dry, né? E também é melhor que a Under. Por mais que a Under seja um pouquinho melhor que a Dry, pelo menos você consegue chegar numa loja e encontrar ali uma camisa para comprar. Ou então, eu lembro da base do Fluminense jogando com Adidas, porque a Dry não conseguia abastecer o Fluminense, enfim. Mas, qual é o problema, né? É que esses vínculos duradouros, quando foram quebrados, primeiro, eles foram quebrados no momento de crise. Cara, e isso é muito complicado, né? Ou seja, você tem ali um pessimismo geral, né, dos empresários, dos investidores, né?
houve na economia uma queda brutal da taxa de investimento, ou seja, os empresários estavam temerosos, né? Ninguém quer botar grana assim em qualquer lugar. E a forma como o Fluminense se relacionava com parceiros antigos, caso da Unimed, foi uma forma absolutamente desastrosa de relacionamento na época Peter. Porque ele brigava publicamente com o Celso Barros, né? E isso gera uma inconfiança muito grande no mercado, né? Com o agravante de um cenário de crise. Pensa você. Bom, a Unimed foi o melhor patrocínio que o Fluminense teve em toda a história. Claro que ela teve problemas, é claro que nada é perfeito, né? É claro que a gente pode fazer algumas críticas à forma como se estabeleceu a parceria entre o Fluminense e o Unimed, mas o que interessa ali, amigo, é pensar que, querendo ou não, a gente gostando ou não, a Unimed foi a maior parceira da história do Fluminense, foi o melhor patrocínio da história do Fluminense, né? E aí é que está o problema. Quando o Peter desgastou publicamente a relação do Fluminense com o maior parceiro da sua história, meu amigo, o cenário que já era de crise gera essa postura gera uma inconfiança ainda maior. Pensa você, se você fosse empresário, tem grana. Cara, quando eu olho a forma que o Peter tratava a Unimed, ou pelo menos a forma como ele conduzia os problemas, eu penso, eu não vou botar meu dinheiro ali. Se o maior parceiro da história do clube é tratado dessa forma, por um gestor, imagina comigo. Né? Então, as últimas diretorias, Peter, Pedro Abad, eles criaram no Fluminense um cenário que é de pouca confiança para o mercado. E confiança o mercado é uma palavra decisiva na ideia de confiança. Entende? Esse é o problema. Esse é um dos problemas. Então, assim, ontem eu fiz a pergunta, né? E aí, galera, o que vocês esperam do novo presidente do Fluminense? Só respondeu, queremos um time competitivo, queremos acertar a questão financeira. Eu falei um pouco ontem sobre a dívida do Fluminense, né? Mais sobre a questão da base, mas também um pouco sobre a dívida. E, grosso modo, cara, também apareceu muito essa questão do patrocínio. Então a gente precisa, nesse cenário de crise, né, de baixo investimento, a gente precisa de uma diretoria que passe confiança para o mercado. E o segundo aspecto é o seguinte, no atual momento da nossa crise, até por causa do perfil da nossa economia, né, que tem, como dizem os economistas, um padrão de acumulação mais financeiro, fictício, né? É uma era do capital financeiro, do rentismo, do capital fictício, etc. e tal. Não vou entrar nisso, isso é um outro assunto. Mas você consegue observar essa tendência da nossa economia pelo futebol. Por quê? Há um domínio de instituições financeiras no futebol. Olha o caso do Palmeiras, o Banrisul lá no Sul, o BMG que dominava o futebol de Minas Gerais, agora eu acho que está no Vasco. Né? Tem um outro banco que patrocinava, ou ainda patrocina o São Paulo, eu esqueci o nome do banco, antes havia Caixa, que é uma empresa estatal, mas também é um banco. Então há um domínio do setor financeiro, da fração, né, financeira do capital na economia atual. Né? Você pode ver, o país está uma merda, mas os bancos estão sempre lucrando. Isso tem a ver com taxa de juros e com uma série de outras coisas que não cabem aqui. Mas a gente vai perceber que se aparecer alguma coisa, vai vir do sistema financeiro. O último parceiro que o Fluminense tentou ali, que também deu errado, ninguém deu certo depois da Unimed, foi uma instituição financeira, né? Como é que era o nome mesmo? Uma operadora de cartão de créditos, enfim. Esqueci. Vale Express, né? Então, a gente tem que ter isso em mente, né? Que a próxima diretoria, ela precisa resgatar a confiança do investidor. E outra coisa, o modelo de parceria ou de patrocínio, né, master,
ele mudou. Os valores não são mais os mesmos que do passado. Houve uma queda brutal sobre esse tipo de propaganda, né? Porque hoje em dia há uma mudança no perfil do marketing. Isso também é importante. Antigamente você anunciava na TV ou anunciava num clube de futebol, certo? Aqui na camisa, né? Estampava na camisa de um time de futebol e você fazia aquela comunicação de amplitude, né? Que o pessoal da teoria da comunicação chama até de hipodérmica, né? Você fica ali massificando uma informação, etc e tal. Enfim, tem várias coisas aí na teoria da comunicação. Mas o que está em jogo hoje? Esse marketing de rede, marketing de rede social, né? E internet. Ou seja, agora as empresas, com os dados, com os rastros que a gente deixa aí na navegação, eles conseguem construir o perfil dos usuários e agrupar, né, ali segundo os interesses das pessoas. Então, é muito melhor hoje em dia para uma empresa publicar na internet, né, fazer propaganda na internet. Por quê? Porque pela característica do perfil dos usuários, etc e tal, você consegue direcionar o seu anúncio para um público muito específico, ou seja, para necessariamente o seu público-alvo. Por exemplo, se você passa na televisão o comercial de um carro que vale 90 mil reais, no horário nobre ali do futebol, você vai falar com gente que, como eu, né, não tem dinheiro para comprar um carro de 90 mil reais, entendeu? Mas na internet não, você consegue ir certinho no consumidor que tem o perfil, né, de comprador daquele seu produto. Então, essa comunicação mais ampla, né, do passado, ela já não tem o mesmo efeito. Hoje o marketing está mudando e isso fez com que o valor, né, do patrocínio master despencasse, né? Ninguém vai mais pagar 20 milhões, 15 milhões para estampar na camisa do Fluminense. Daí hoje o Fluminense vai conseguir 8, 9 milhões ano, se muito, né? Então isso também mudou, né? É preciso refazer a precificação da nossa camisa. A verdade é essa, né? Galera, o vídeo já tá ficando um pouco longo, né, demais. Eu sou o Teixeira Mendes, eu fico por aqui. Vou ter que fazer um terceiro vídeo sobre essa questão, mas novamente foi um prazer falar com vocês. Uma boa noite aí aos tricolores. Acabou que nem deu tempo de comentar lá o Luverdense. Bom, eu não consegui ver o jogo, infelizmente, e quem comenta jogo sem ver são os comentaristas da ESPN, você sabe muito bem. Aqui não, aqui no Laranjeiras Rádio é honestidade com o torcedor. Então, galera, valeu, um grande abraço. Até a próxima. Fui!